Hora de entrevista aqui no estúdio, já está conosco no estúdio da Rádio CBN aqui em Campo Grande, advogada previdenciarista e coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para o Centro-Oeste, Juliane Penteado. Nós vamos falar de algumas alterações nos valores dos benefícios com o aumento do salário mínimo que ocorreu no início deste ano de 2024, regras de aposentadoria que também passam por atualização. Juliane Penteado, um bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio CBN, muito obrigada sempre pela gentileza. Bom dia, Karina, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço sempre a confiança. Vamos lá, então, tentar desmistificar e também trazer um pouco mais de esclarecimento, especialmente para quem está chegando aí, né, nesse período, na reta final da vida trabalhista, né, está pensando em se aposentar, e as regras de aposentadoria, elas frequentemente passam por atualização. A última, mais profunda, vem então em 2019, só que ela continua reverberando até hoje, né? O que é dessa regra mais aprofundada que foi atualizada lá em 2019 continua sendo atualizada ano a ano? É exatamente isso. As pessoas têm confundido, achando que são novas regras. Então, já vamos tirar esse pânico. Legal. Não é que existem novas regras. É a mesma regra que foi estabelecida em 2019 com a emenda 103, que trouxe a reforma da Previdência. E nessa mudança, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela passa a unificar os tipos de aposentadoria. Então, hoje a gente chama de aposentadoria programada. Só que, para aquelas pessoas que já estavam quase para se aposentar, que já estavam na expectativa de se aposentarem pela regra antiga, para que elas não tivessem tanta perda, né, ou melhor dizendo, para que elas entrassem numa regra de transição, porque exatamente o nome fala, transitar entre uma regra e outra, a própria emenda, ela traz essas 4 possibilidades. Então, nós temos a aposentadoria do tempo de contribuição com regra de transição pelo pedágio, que poderia ser de 50% ou 100% do tempo que faltava. Então, por exemplo, só de 50% era só para quem faltava 2 anos para se aposentar. Essa daí, quem não tinha, já foi. Aí tem a de 100%. Então, essa você ainda consegue aplicar. Ah, faltava 5 anos para eu me aposentar pela regra antiga, então você tem que esperar 10 para se aposentar. É o dobro, né, do tempo que faltava. E aí as outras 2 regras, que são essas que vão ser modificadas ano a ano. Essas regras, elas são as mesmas. O que acontece é que ela não é estática. Porque quando a própria emenda trouxe essas 2 regras, ela disse assim, a cada ano aumenta 1 ponto, ou na idade ou na pontuação total. Então, vamos lá. A regra de pontos. Essa regra de pontos, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, numa regra de transição, tem que somar a idade e o tempo. O tempo, obrigatoriamente, ele tem que ser, no mínimo, 30 anos para a mulher e 35 para o homem. E a idade que você vai trabalhando com ela, né? Na soma desses 2 fatores, a pontuação para 2023 era de 90 para a mulher e 100 para o homem. Hoje, em 2024, quando muda o ano, ela aumenta 1 ponto. Então, fica 91 para a mulher e 101 para o homem. Então, um exemplo que eu tenho dado para facilitar. Vamos supor que uma mulher, em 2023, estava guardando, falou, falta pouco para eu somar, fazer os 90 pontos para eu aposentar nessa regra. Só que se ela fizer aniversário em janeiro, ela completaria a pontuação em janeiro, os 90 pontos, já não é mais 90, é 91. Então, ela vai ter que esperar somar para acompanhar, para chegar nessa pontuação do momento em que ela atingir a idade e o tempo. A mesma coisa do homem, que seria 100. E a outra regra é a idade mínima. Nessa outra regra, o que avança não é a pontuação. O tempo de contribuição, você pode parar nos 30, 35. Porque a diferença dessa pontuação, você pode continuar contribuindo e aí você, enquanto vai aumentando a idade, também se aumenta a contribuição. Daí, na soma, pode ser que chegue antes essa pontuação, certo? Na idade mínima, não. Na idade mínima, obrigatoriamente, você tem que ter 58 anos e 6 meses para a mulher
e 63 anos e 6 meses para o homem. Peraí, repete aí pra gente, idade. 58 anos e 6 meses. 58 e 6 meses. E o homem, 63 e 6 meses. Porque esses 6 meses aumentaram agora neste ano de 2024. Entendeu? Perfeito. Então, por quê? A cada ano vai aumentando 6 meses. E isso vai acontecer até 2031. Então, a gente vai falar disso ainda de regra todo ano. transitória, anualmente. Exatamente. Essa atualização. Todo ano. Vamos lá, só para a gente ajudar e ficar mais claro, né? Porque, especialmente porque a gente não tem aqui o acessório para muita gente que está nos escutando apenas para o rádio, né? E a gente não tem muitas vezes esse acessório da imagem e tentar montar um esqueminha na cabeça de cada um. Bom, então para a mulher, voltando naquela questão de somar a idade mais tempo de contribuição, 91 pontos. Então, a mulher teria que ter 61 anos de idade, mais 30 pontos, que seria 30 anos de tempo de contribuição, é isso? Isso. Para conseguir somar e alcançar essa aposentadoria em tempo integral. Exato. E aí, Karina, o detalhe é o seguinte, ela tem que ter no mínimo os 30 anos. Então, vamos supor que uma pessoa tenha mais tempo de contribuição e menos idade, que daria os 91, também dá certo. Ela também pode entrar nessa regra. Ah, entendi. Então, ou seja, porque o requisito desta regra é a soma da pontuação. É a pontuação. A gente está trazendo assim só uma expectativa de idade, só para a pessoa ter uma noção. E ter uma noção do que pode ser feito. Então, por exemplo, pessoas que começaram a trabalhar muito jovens, né? Mulheres que começaram a trabalhar muito jovens aí, ou homens também, né? Enfim, independente aqui do sexo. Somando, fazendo essa somatória de tempo de contribuição e idade é que precisa alcançar essa marca. Para mulheres, 91 e homem, 101 esse ano. Exato, para 2024 é essa pontuação. Essa virada de calendário é a partir de 1º de janeiro? A partir de 1º de janeiro. Vai sempre alterando a cada virada de ano. Bom, nessa regra ainda, você falou a questão da idade mínima, né? Nessa idade mínima, tem tempo de contribuição mínimo também? Tem. Sempre o tempo de contribuição mínimo vai ser a regra anterior, 30 e 35. Porque como ela é uma regra de transição, e ela está fazendo transição da regra que foi extinta, que era a aposentadoria por tempo de contribuição, sempre é 30 a 35. Mas é o mínimo. E aí, a partir desse mínimo, você tem que enquadrar ou na idade mínima exigida, ou na pontuação mínima. Então, peraí, só para a gente ficar mais claro ainda. A gente está conversando com a advogada previdenciarista, Juliane Penteado, a gente está falando sobre as atualizações de regras de aposentadoria. Na idade mínima, então, o homem, 63 anos, mais 6 meses de idade, e o tempo de contribuição dele precisa ser, no mínimo, de 35 anos este ano. Isso. Para o homem, o mínimo de contribuição que ele tem para entrar na regra tem que ser 35. Tanto na de pontos, quanto na da idade mínima. A gente está falando aqui dessa aposentadoria em que o trabalhador ele vai conseguir o benefício máximo daquilo que ele contribuiu. E aí, ótima pergunta, Karina. Não necessariamente. Por quê? A emenda constitucional, ela trouxe o seguinte modificação também no cálculo, que foi o que mais impactou. O cálculo não é mais aquele de 100% que você tinha na aposentadoria média de 100%. Você agora tem o mínimo de 60% para 15 anos da mulher e 20 do homem. Então, se uma mulher tem 30 anos de contribuição, ela não vai chegar a 100%. Por quê? O que passar de 15 vai aumentar 2% a cada ano. Então, se você fizer as contas, olha, 60% de 15. Falta 15 anos que ela teria 2%, certo? 15 vezes 2 vai dar 30. 30 mais 60. Ainda assim, ela teria só 90% da média. Então, uma mulher com 30 anos de contribuição, ela não terá 100% da média para a renda mensal. Ela vai ter 90%. E como que o trabalhador... Porque assim, ok, né? Chega uma hora, um momento da vida que o trabalhador ele fala assim, olha, dei já toda a minha energia, já estou realmente desgastado. Tem alguns profissionais que... atividade laborativa, enfim, elas acabam...
exigindo, né, muito do trabalhador, e chega uma hora que ele fala assim, olha, realmente meu fôlego acabou, eu prefiro me aposentar com o que eu tenho a ficar ainda esperando mais, sei lá, 5 anos, que seja para se aposentar. Nessa situação, nessa regra de proporcionalidade, então, reduz aí esse máximo de contribuição, na verdade, máximo de salário. Sim. O que benefício que isso, sempre lembrar que, assim, a aposentadoria, ela nunca vai ser... Nem era assim antes, tá? Nem antes era assim. Nunca você vai conseguir o salário, por exemplo, que eram os últimos anos, você estava ganhando um pouco mais. Não vai ser. Porque quando a gente fala em teto de previdência, que hoje ainda não mudou, mas deve mudar agora os próximos meses, dias, aumentar a tabela, que é 7.500, ou teto da previdência, tá? Você nunca vai conseguir uma aposentadoria exatamente de 7.500, porque quando você fala em média aritmética, você está pegando a média aritmética de julho de 94 em diante. Da vida laborativa toda, né? Só que de julho de 94 em diante só, quando virou real. Certo. E aí, esse período é média. Então, se você for analisar que 7.500 é 2023, o teto, mas se você pegar a tabela de 1994, era R$100. Né? Então, isso são valores em reais. E você vai pegar tudo isso. Claro, tem atualização, tem correção. Ele vai ser corrigido, o salário vai ser corrigido. Só que quando você faz média aritmética, ele nunca vai ser o último valor. Ele vai ser a média da totalidade. Sobre esta média é que é aplicado este percentual que nós estamos falando aqui. E esse percentual, ele pode ser trabalhado para mais ou para menos pelo trabalhador, como você disse. E como que ele sabe disso? Ele precisa realmente fazer uma avaliação antes de solicitar a sua aposentadoria. Não faça aposentadoria, e aí eu falo isso, repito sempre, sem antes fazer uma prévia consulta. Porque a análise do INSS, lá no simulador dele, ele não é fidedigno, ele não é real com os fatos do trabalhador. Perfeito. Tem muita incoerência lá ainda nos processamentos de dados, nas informações que tem lá no extrato. Então, isso pode ser melhorado. Às vezes, não condiz com a realidade do trabalhador. Às vezes, o trabalhador trabalhou como rural. Desde de criança, com o pai, a vida toda, não sei o quê. Esse tempo pode ser computado. Ele só tem que fazer o reconhecimento. Ou ele entrou com uma reclamação trabalhista, onde ele até tem o tempo lá, mas o empregador pagava no salário mínimo. Sabe essas anotação de carteira no mínimo para pagar por fora? Ele entrou com uma trabalhista, averbou, reconheceu. Só que isso não foi lá para o extrato dele do INSS. Esse mínimo virou, por exemplo, R$5.000. Esses R$5.000 tem que estar lá. Se ele não fizer essa averbação da trabalhista, ele vai ter um cálculo sobre mínimo. Não é? Sim. Então, são várias situações que o trabalhador precisa avaliar antes de requerer. Porque, claro, depois de requerido, dá para fazer uma revisão? Às vezes dá, mas nem sempre. Né? E outra, você está trabalhando, você está tendo seu serviço, está ganhando lá R$5.000. Aí, de repente, eu vou pedir minha aposentadoria, não vi nem quanto vai ganhar, vira 2. Aí ele passa, de repente, do nada, ele passa a ganhar R$2.000. Aí o que acontece? O sonho dele de parar de trabalhar para se aposentar já não vai, acaba ficando com os dois. Né? Ou seja, aposentou mal, não dá para desaposentar. E aí ele vai ter que aguentar isso até ele ter que não aguentar mesmo parar de trabalhar, entendeu? Ele vai ter que ficar com isso. Então a gente vê muito comum, essa situação, é muito comum. Então é importante que vá antes avaliar e aí se planejar. É planejar. É fazer assim, olha, eu vou aqui me aposentar daqui a... Hoje eu conseguiria me aposentar pela regra de pontos, tá? Só que a regra de pontos, ela tá me dando uma renda de... R$2.500 de aposentadoria. Eu acho que não dá para mim ainda. Mas aí você faz uma análise, uma consulta, faz o planejamento. Mas se eu esperar mais 3 anos e eu averbar aquele tempo daquela trabalhista lá, eu consigo subir isso para 4.
puxa, então eu vou aguentar mais 3 anos, entendeu? Quer dizer, já fica mais fácil para você pensar, o seu psicológico também. Sim. 3 anos eu vou... Tá, então eu já me planejei emocionalmente, mentalmente, para ficar 3 anos lá no meu serviço. E às vezes tem aquelas situações que a pessoa não aguenta mais porque tem problema de saúde, mas não é incapaz. Ou ela tem uma situação específica dentro do serviço que não é um local legal para trabalhar. Ou porque ela está cansada. Tem várias situações. A gente, como advogado, a gente ouve muita coisa. Então a gente às vezes orienta. Aguenta mais um pouquinho, fica mais um pouquinho para você aposentar. Agora, tem aquelas pessoas, Karina, eu mesma já atendi. Eu conto sempre essa história, que era de um porteiro de condomínio, que ele trabalhava noturno. E ele, já há muitos anos nesse lugar, ele já estava com uma idade de 50 e poucos anos, quase 60, que ele falava assim, doutor, eu não vou arrumar outro emprego agora nesse lugar, tipo esse, como eu ganho. Eu quero até trabalhar em outra coisa, mas não mais de porteiro, porque a minha vida já acabou, eu perdi minha saúde, acabou meu casamento. Aí eu não aguento mais ficar trocando dia pela noite, eu quero me aposentar. Eu ainda falei, se eu espera mais um pouquinho, no caso dele dava 5 anos. 5 anos para você dobrar esse valor. Não aguento. Aí eu falei, então vamos fazer. Então tá, então aí vamos, já que você está ciente disso, vai se aposentar, vai buscar outra forma de viver e ele, complementar a renda com uma segunda atividade. Tava novo, tecnicamente falando, ele estava novo, 58 anos, super jovem. Mas ele poderia fazer uma outra coisa, mas pelo menos ele estava garantido naquela aposentadoria, ele queria sair daquele local. Então são situações e situações. E cada pessoa é que sabe de si. Mas para que ela tenha consciência e fazer uma clareza da sua decisão, ela precisa saber esse diagnóstico antes. Então, e aí eu quero pegar nessa questão do diagnóstico. Nós estamos conversando com Juliane Penteada, ela que é advogada previdenciarista, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para o Centro-Oeste. Como o trabalhador ele pode fazer essa simulação? O site, o portal do INSS tem esse simulador? Ou o trabalhador ele precisa buscar um trabalho especializado de um previdenciarista para ajudar nessa composição? Ele precisa sim, tá? Ele precisa tanto quanto uma pessoa que vai fazer um divórcio precisa consultar um advogado de família. Porque o site do INSS, muito embora ele tenha muita informação, ele é muito fácil até de você, quando você consegue entrar nele, quando ele não trava. Mas falando de verdades, Juliane Penteada aqui agora. Trago verdades. Então, mas quando ele funciona, tá tudo certo. Você consegue acessar, ele tem todas as informações. Mas o que a pessoa tem que saber? Essas informações que estão lá, elas batem com a minha verdade? É isso, esse é o ponto. É aquilo que eu disse. E a minha verdade é a minha carteira de trabalho? Não necessariamente, às vezes tem falhas na sua carteira também. Então, o que acontece? Às vezes uma pessoa chega para mim, eu falo, olha, qual foi o seu primeiro vínculo? Eu trabalhei nessa empresa e tal. Eu falo, mas aqui está constando 1986. Não, eu comecei em 1982. Aí lá no extrato, ele não vai ter valores de contribuições anteriores a isso, porque não existia no sistema na época. Então, tem várias situações que precisam ser avaliadas por um profissional. Além disso, esses detalhes que eu contei. Um trabalho rural não vai aparecer, essa coisa da trabalhista não vai aparecer. E isso são fatos específicos da vida de cada trabalhador, de cada indivíduo. Agora, você está com tudo em dia, é raro, mas acontece. Eu já vi um CNIS, que é um extrato. Lá, tá tudo ok. A pessoa chega lá e fala, não, tá tudo ok, isso aqui tá certo, então o seu tá certo. Né? É só requerer a aposentadoria. Mas a maioria, vou colocar aqui, 95% está errado. Olha só. 95%. Precisa de correção, precisa fazer um ajuste, ou precisa complementar um valor que estava abaixo do mínimo. Tem indicadores com pendências, você tem que levar documentação. E isso, infelizmente, assim, eu até digo que você é advogada, para você é bom falar isso, porque não? Porque até atrapalha o trabalho da gente também. Mas a orientação de um profissional, ela vai facilitar para desburocratizar esse acesso do cidadão até um órgão público que é o INSS. Então, o advogado, ele vai desburocratizar. Ele vai abrir esse oráculo, que parece que é um labirinto para chegar até essa aposentadoria, entendeu? Então é isso. Fora a consultoria anterior, que é de fato para que ele tenha esse conhecimento notório de qual é o melhor caminho para ele, se é aposentadoria X, Y, Z, né? Qual que é a regra que mais vantajosa para ele. Tá certo.
Bom, muito assunto, muita informação e a gente não vai conseguir desmistificar aqui tudo numa única conversa em poucos minutos. Com certeza a gente vai acionar aqui Juliane Penteado para conversar com a gente mais ainda sobre regras de aposentadoria por idade, mas num panorama geral que realmente a gente tem que ficar atento aí nesta virada de calendário de 23 para 24. Então, essa questão da pontuação que está atualizada, e não é uma regra nova, é uma atualização de fato, né, Juliane? E a questão da idade também, que fica aí para mulheres 58 anos mais 6 meses, idade mínima para homens 63 anos mais 6 meses, e na regra de pontuação, que é idade mais tempo de serviço, aí mulheres 91 pontos e homens 101 pontos para, de maneira geral, você começar a pensar aí na sua aposentadoria, se você já está chegando aí neste momento, né, de desacelerar ou realmente as energias já findaram e agora você quer colocar seu chinelinho, arrastar a chinela, ou quem sabe ficar aposentado e procurar uma outra atividade também, né, isso Juliane? aí. Quem sabe? É isso aí. Muito obrigada, viu, pela sua gentileza aqui conosco na Rádio CBN. Eu que agradeço. Um bom dia a todos e todas. Bom,